crianças! A história de hoje se chama Espalhando a Alegria. O verso para decorar está no livro de Lucas, no capítulo 2, verso 17, e diz: Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito. A mensagem é: adoro a Deus quando alegremente falo aos outros sobre Jesus. Uma noite, vovó estava contando para Sabrina sobre o dia em que ela nasceu. Quando você nasceu, eu morava muito longe dos seus pais. Quando seu pai me ligou e disse que eu tinha uma nova netinha, eu fiquei tão feliz. Quis pegar o avião e vir ver você na hora. Não podia esperar mais. Em nossa história bíblica de hoje, algumas pessoas mal podiam esperar para ver o bebezinho que tinha nascido. Vamos saber sobre isso? O brilhante coro de anjos desapareceu à distância. Os pastores estavam novamente no escuro, sozinhos com suas ovelhas. Eles olhavam uns para os outros. Todos os pensamentos sobre cuidar de ovelhas tinham desaparecido. Eram maravilhosas aquelas boas novas, os anjos lhes dizendo que fossem procurar o bebê Jesus. Eles precisavam ir imediatamente. Os pastores se apressaram a ir em direção a Belém. Deitado em uma manjedoura, o anjo tinha dito. Isso significava que era um estábulo, um lugar em que os animais ficavam abrigados. Prestando atenção em cada estábulo, os pastores procuravam pelo bebê. E, finalmente, eles encontraram o lugar certo. Os pastores entraram silenciosamente no estábulo. Você pode imaginar como eles se sentiram? Curiosos? Veriam uma criança comum? Eles sabiam exatamente o que o anjo tinha dito, que encontrariam um bebê envolto em panos, deitado sobre a palha limpa em uma manjedoura. Eles precisavam explicar por que estavam ali. Rapidamente, deviam contar a emocionante história sobre os anjos resplandecentes. Deviam falar sobre o coro de anjos e o maravilhoso cântico que ouviram. Queriam dizer que acreditavam que este bebê era o Filho de Deus, aquele que seria o Salvador deles. Maria e José deviam ter muitas perguntas para fazer. A Bíblia diz que Maria guardava no coração as boas novas que os pastores anunciaram sobre o nascimento do seu bebê. Ela devia amar a Deus ainda mais pela maneira com que ele a encorajava. A história dos pastores deve também ter ajudado José a crer na palavra de Deus. Você acha que os pastores queriam acariciar aquele bebê especial? Talvez eles tenham colocado as mãos no próprio rostinho dele em sinal de admiração. Talvez tenham tocado os ombros uns dos outros ao olhar e sorrir para o bebê. Os pastores compreenderam como tinham sido abençoados ao serem visitados pelos anjos. Não sabemos quanto tempo os pastores permaneceram no estábulo, mas sabemos que eles se inclinaram e adoraram o bebê Jesus. Eles sabiam que ele era o seu Salvador. Talvez eles tenham saído de Belém um pouquinho antes do amanhecer, quando as pessoas ainda estavam começando a se levantar e outras estavam terminando o seu trabalho noturno. A Bíblia nos diz que os pastores divulgaram a palavra. Eles contaram a todas as pessoas com quem se encontraram sobre a visita ao bebê, o Filho de Deus. E todos os que ouviram ficaram admirados. Os pastores voltaram para suas ovelhas, louvando a Deus. Eles tinham visto o Messias, justamente como lhes fora revelado. E Maria e José, como eles se sentiram? Maria guardava todas essas coisas e sobre elas refletia. Como seria o futuro? Como José e Maria criariam essa criança, o Filho de Deus? Adorar a Deus significa que devemos falar às outras pessoas sobre Jesus, como os pastores fizeram. Podemos silenciosamente agradecer-lhe sobre o seu amor e como Maria fez, mas não podemos adorar a Deus até que saibamos por nós mesmos quanto Ele nos ama. Então, podemos adorá-lo ou falar para outras pessoas sobre o nascimento de Jesus e quanto Ele é maravilhoso.